This man is going to make my message sound perfect. Esse homem vai fazer com que a minha mensagem fique perfeita. So if it's good, it's because of him. Se ficar bom, é por causa de mim. And if it's bad, it's because of him. E se ficar ruim, é minha culpa também. Can we pray for him? Podemos orar por Let's pray. web? Father, thank you for this dear brother. Pai, obrigado por esse querido irmão. Thank you for these men. Obrigado por esses homens. Lord, we've heard hard words today. Nós ouvimos palavras pesadas hoje. But Lord, we know that hard words produce soft Nós hearts. sabemos que palavras difíceis produzem corações macios. And what we long for most, Lord, is to have soft hearts for E o que you. nós desejamos mais é ter corações tenros por Ti. And we do pray that you'd bless your word. E nós oramos para que o Senhor abençoe a Sua palavra. Give us energy to listen once more. Nos dê energia para ouvir mais uma. Help us in our weakness to glorify you. Ajude-nos em nossas fraquezas para que nós possamos glorificar a Ti. Show up in strength by your spirit and word. Se mostre com poder e força na Sua palavra. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Amém. Brothers, if you want, feel free to open up your Bibles to 1 Corinthians chapter 6. Irmão, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. I'm so grateful Eu estou tão to the grato Lord to be here. ao Senhor por estar aqui hoje. It's been wonderful to hear these different men bring God's word to Tem us. sido incrível ouvir estes homens maravilhosos compartilhar a palavra conosco. And what I have to give you tonight is not fancy, E o que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite não é muito just chique. a simple word of God. É uma palavra simples de Deus. We want to take a look carefully at 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Eu quero olhar cuidadosamente em 1 Coríntios 6, a partir do 19 e 20. But before we work through the text, I want to ask a couple of questions. Mas antes de olharmos o texto, eu quero fazer algumas perguntas. The first question is this: A primeira pergunta é essa. why are you here? Por que você está aqui? Not here, Não aqui, but here. mas aqui. You know the difference in the question, Você right? sabe a diferença das duas coisas, né? Why are you here? Por que você está aqui? Are you just the random collocation of atoms? Você é simplesmente um ajuntamento de átomos You just an evolved primate? que foi evoluído de macaco? Are you an accident? Você é um acidente? Or does history have a purpose? Ou a sua história tem um propósito? Were you intentioned? Onde você foi intencionalmente Did God make you on purpose? criado por Deus para um propósito? The second question I want to ask is, A segunda pergunta que eu quero fazer é: if God did make you, se Deus te fez, what did he make you for? para que Ele te criou? You know, we're so busy now with entertainment Nós estamos agora tão ocupados com entretenimento that we don't ask these questions. que a gente acaba não fazendo essas perguntas. I grew up in an atheist home. Eu fui criado numa casa ateísta. I was an atheist at about 15 and a half. Eu era ateísta até os 15 anos e meio. And one of my teachers in high school got me interested in philosophy. E um dos meus professores na escola me deixou interessado por filosofia. And the great thing about philosophy is it asks lots of questions. A coisa maravilhosa a respeito de filosofia é que você faz muitas perguntas maravilhosas. And I feel like the more complex and busy our society has become, E eu sinto que quanto mais a sociedade se torna complexa e difícil, the less space we have to ask big questions. menos espaço para fazermos perguntas nós temos. We're so stuffed with small things Nós estamos sendo preenchidos com coisas pequenas, that we don't have a lot of room for big things. que nós não temos espaço para grandes coisas. C.S. Lewis once said, O C.S. Lewis uma vez disse, he said, we use big words ele disse que nós usamos grandes palavras for small things, para coisas pequenas and we have no more big words left for God. e nós não temos mais grandes palavras para falar de Deus. Everything's awesome. Tudo é maravilhoso. And that's terrible. Isso é terrível. We're busy, we're overtaxed, Nós estamos ocupados, nós estamos sendo taxados a our mais. minds are scattered, Nossa mente está vagando. anxiety and Nós suicide temos ansiedade, suicídio. are exploding with higher rates. Every 4 or 5 years we get new reports. As taxas a cada 5, 6 anos estão explodindo, aumentando cada vez mais. So why are you here? Então, por que você está aqui? And what were you made for? E para que você foi criado? This isn't an abstract question. Não é uma pergunta abstrata. This is the stuff of life. Essa é uma pergunta da vida. This is the kind of question that your kids are going to ask you when they're 5, 6, 7 years old. É o tipo de pergunta que seus filhos vão fazer para você quando eles tiverem 5, 6, 7 anos de idade. We have to be prepared to give them an answer. Nós temos que estar preparados para dar a eles uma To tell resposta. them, my son, my daughter, Para dizer a ele, meu filho, minha filha, this is why you're here, para isso que você está aqui. and this is what you're made for. E por isso que você foi criado.
Well, the world gives us an answer. Agora, o mundo nos dá uma resposta. It tells us, to live for ourselves, Ele nos diz que nós devemos viver para nós mesmos. do what makes you happy, Faça o que te faz feliz. which is probably the single worst piece of advice you O could give que to é anybody. provavelmente o pior conselho que alguém pode If receber. I did what made me happy, Se eu fizesse aquilo que me deixa feliz, I would have been divorced 50 times. eu já estaria divorciado 50 vezes. So clearly we have some idea of why we're here. Então, claramente, nós temos alguma ideia do porquê estamos We know aqui. that it can't just be to make us happy, Nós sabemos que não estamos aqui apenas para sermos felizes. but what is it? Mas para que é, então? Well, Paul says in 1 Corinthians 6:19, Bom, Paulo fala em 1 Coríntios 6, versículo 19. listen carefully to these words. Ouça atentamente essas palavras. Do you not know Vocês não sabem that your body is a temple of the Holy Spirit? que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? The Holy Spirit within you, O Espírito Santo habita em vós, whom you have from God. o qual tendes da parte de Deus. You are not your own. Vocês não pertencem a You si were mesmos. bought with a price. Foram comprados por um preço. So, Para, glorify God ou para isso, glorificai a Deus in your body. em vosso corpo. Pastor Jay asked me to preach on sex, which is weird. O pastor Jay me pediu para pregar a respeito de sexo, o que é bem I, estranho. I think maybe it's because I'm old. Talvez seja porque eu já sou velho. He's like, well, Ele pensou, ah, you can preach about it because you don't care about it that much anymore. você pode pregar sobre isso porque você já não se importa mais com isso, né? He's partially right. Ele Yeah. está parcialmente correto. When Paul spoke these words, Quando Paulo falou essas palavras, he was speaking them to a church in the city of Corinth. ele estava falando para uma igreja na cidade de Corinto. Corinth was a wild church. Corinto era uma igreja, os coríntios eram uma igreja bem doida. New money, No money, dinheiro novo, beautiful people, pessoas bonitas, tan. bronzeadas. It was like the Las Vegas of the Mediterranean. Era como se fosse Las Vegas do Mediterrâneo. What happened in Corinth stayed in O Corinth. que acontecia em Corinto ficava em Corinto. And people came from everywhere because they wanted to be part of what was happening in Corinth. E as pessoas vinham de todo lado porque elas queriam fazer parte daquilo que estava acontecendo em Corinto. Every 2 years they held the Isthmian Games, A cada 2 anos eles faziam um jogo chamado which was, Isthmian Games, which was second only in size Jogos to the de Olympics. o que era o segundo maior evento esportivo depois das Olimpíadas. So money, Então, muito beauty, dinheiro, beleza, opportunity. oportunidades. It's like Orlando. É como Orlando. It's just like Orlando. É igualzinho Orlando. And he writes to this church E ele escreve a essa igreja that has lost sight of why they que exist. perdeu a visão do porquê eles existem. In this short passage, Nessa pequena passagem, Paul gives us 3 very, very important truths. Paulo nos dá 3 verdades muito importantes. Your body is a temple. O seu corpo é um templo, You were bought with a price. você foi comprado por um preço Glorify God with your body. e glorifique a Deus com o seu corpo. It's simple, yes? É simples, não é? But that's why it's so difficult. Mas é por isso que é tão difícil. It isn't the complicated words of God that are so hard for us. Não são as palavras difíceis da palavra de Deus que são difíceis para nós. It's the clear word of God. São as palavras claras da Bíblia. You have to stretch this and make it into something that it's not. Você precisa esticar isso e fazer ela se tornar algo que ela não é. This is simple and clear. Porque na verdade ela é muito simples e clara. He says in verse 19, Ele diz no versículo 19, let's just read it one more time. vamos ler mais uma vez. Do you not know Vocês por acaso não sabem that your body is a temple of the Holy Spirit within you? que o seu corpo é santuário, o templo do Espírito Santo que habita Let me em say that vós? one more time. Eu vou dizer isso mais uma vez. Do you not know, Será que vocês não sabem, brother, do you not know irmãos, vocês não sabem that your body que o seu corpo is a temple é um templo of the Holy Spirit do Espírito Santo that's within you, que habita em vós, which God gave you? que Deus te deu? 6 times in chapter 6, 6 vezes no capítulo 6, he starts a question ele começa uma pergunta in this same way. da mesma maneira.
Do you not know? Será que vocês não sabem? Do you not know? Vocês não sabem. He's doing two things by asking that Ele está question. fazendo duas coisas quando ele pergunta essa pergunta. One, he's rebuking them Ele está repreendendo eles, because they've forgotten who they porque were. eles se esqueceram de quem são. And secondly, he's reminding them. E segunda coisa, ele está lembrando who they eles are. quem eles são. He says in verse 9, Ele diz no versículo 9. don't you know the unrighteous won't inherit the kingdom of Ele God? diz, por acaso vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? He says in verse 10, Ele fala no versículo 10. don't you know that your bodies are members of Christ? Vocês não sabem que os seus membros são membros de Cristo? He says in verse 16, No versículo 16. don't you know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her? Vocês não sabem que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? And here in verse 19, E agora no versículo 19. don't you know? Vocês não sabem? Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Don't you know? Vocês não sabem? Haven't you heard? Vocês não ouviram isso? Did you forget? Vocês se esqueceram? Brothers, Irmãos, your body is a temple of the Holy Spirit that dwells within you, o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita dentro de você. whom you have from God. Será que você esqueceu disso? His own Spirit Seu próprio Espírito dwells within you. habita em você. This is a wake-up call Esse é um chamado para despertar. for people that have lost sight of the sacredness of Para their as body. pessoas que esqueceram da sacralidade do corpo Our que, bodies que aren't to be você tem. Our bodies aren't to be used or abused. O nosso corpo não foi feito para ser usado e abusado. They're temples, Eles são templos, temples of the Holy Spirit, templos do Espírito Santo, designed by God desenhados por Deus for a holy purpose. para um propósito santo. Your body O seu corpo was made foi feito to be a temple para ser um for templo God para Deus to dwell in. habitar nele. That's incredible. Isso é incrível. That's incredible. Isso é incrível. God wants to dwell in our body. Deus deseja habitar em nossos corpos. But the world tells us our body is just for self-gratification. Mas o mundo nos diz que nosso corpo é simplesmente para termos prazer. And God tells us something so radically different. E Deus nos diz algo completamente Your diferente. body is a sacred temple O seu corpo é um lugar sagrado. that's been designed by God to Foi glorify desenhado Him. por Deus para glorificar Deus. In the city of Corinth, men and women were living out of step with their design. Na cidade de Corinto, os homens e as mulheres estavam vivendo um propósito diferente pelo qual eles foram desenhados. There's a thinker that I like very much. His name is Alistair McIntyre. Há um pensador que eu gosto muito, o nome dele é, sei his name again? Alistair McIntyre. Alistair McIntyre. He says something very fascinating. Ele diz algo muito fascinante. He says you only know that something is good Ele diz que você somente sabe que algo é bom if it does what it's designed to do. se ele faz aquilo para qual ele foi desenhado. For example, Por exemplo, if you have a watch, se você tem um relógio, if it tells time on time, se ele te diz o horário na Esse- hora, it's a good watch. ele é um bom relógio. But if you take your watch off Mas se você tirar o seu and you relógio try to hammer nails, e você tentar bater pregos com ele, that's not what it was designed for. ele não foi criado para esse propósito. It wouldn't be good for Ele não seria bom para isso, hammering nails. para pregar pregos. In the same way, Da mesma maneira, our bodies are built for God. os nossos corpos foram criados para Deus. And when we misuse our E bodies, quando nós usamos o nosso corpo para algo errado, we are not living in accordance with our design. nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que nós fomos This is why projetados para ser. pornography is so incredibly destructive. E por isso que a pornografia é terrivelmente destrutiva para It você. turns sexual gratification into a kind of commodity. Porque ele transforma a satisfação e o prazer da relação sexual em um tipo de comodidade. It makes sex selfish, just about Ele us. transforma o sexo em algo egoísta, apenas a respeito de nós. But sex was given to us by God Mas o sexo foi dado a nós por Deus that we engage with our bodies, para que nós possamos conectar com os nossos corpos and our bodies are built to glorify Him, que foram criados para glorificar Ele. which means our sex Quer dizer que o nosso sexo
is designed foi desenhado to glorify God. para glorificar a Deus. Now that sounds weird. E isso parece Doesn't estranho, it? né? Não soa estranho? I told my wife this the first time I learned it. I didn't become a Christian until later in life. Eu falei isso para minha esposa a primeira vez que eu aprendi isso, porque eu só fui me tornar crente mais tarde na vida. We both had a very sketchy past. A gente tinha um passado bem vergonhoso. I met my wife in a nightclub in Los Angeles. Eu conheci minha esposa numa boate em Los Angeles. We were not following Jesus. Nós não seguíamos Jesus nessa We época. became Christians, Então nós nos convertemos. and I discovered this truth. E eu descobri essa verdade. And I said, baby, E eu disse, baby, when we have sex, quando nós fazemos sexo, God is pleased. Deus sente prazer nisso. She Ele was like, gosta disso. She just, no. Ela disse, Não. não. I said, no, you don't understand. Não, você não entendeu. Sex O sexo is an act of worship. é um ato de adoração. It's like, no. Ela disse, não. I said, I don't want him Eu watching. não quero que ele fique olhando a gente. I was like, okay, fair point. Ele disse, tá bom, faz sentido pensar assim. But he's watching. Mas ele está olhando. And here's what's weird. E é aqui que é mais estranho ainda. God built us to enjoy sex Deus nos construiu para gostarmos de sexo. in the same way that he built us to enjoy food. Da mesma maneira que ele nos criou para gostarmos de alimento, de You comida. know, eating food and having sex could be like filling up your gas tank. Comer comida e fazer sexo pode ser quase a mesma coisa de você abastecer o seu carro. It's not enjoyable. Não é It prazeroso. costs you money, Te custa dinheiro, but you have to do it mas você tem que fazer. if you want to go anywhere. Se você quer ir em qualquer lugar. But instead, he makes our bodies Mas ao invés disso, ele constrói os nossos corpos with this incredible design com esse desenho incrível, that we would actually find joy and de satisfaction maneira que a gente encontra prazer e satisfação in having sex em fazer sexo with the bride that he gives us com a esposa que ele nos dá to his glory. para a glória dele, For his glory. para a glória dele. When we understand that our body is a temple of the Holy Spirit, it changes everything. Quando nós entendemos que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, isso muda tudo. Because a temple isn't ordinary. Porque um templo não é algo ordinário. A temple is something that is holy and dedicated for worship. O templo é algo que é dedicado, separado para adoração. And in the Old Testament, the no- temple E no Antigo Testamento, o templo was designed as a place for God to dwell. foi desenhado para Deus habitar. And now through Christ, E agora, em Cristo, that dwelling place esse lugar de habitação is you. é você. That's where he wants to be. E é isso que ele quer fazer com você. But what does it mean to live as a temple? Mas o que quer dizer viver como um templo? It means that every decision that we make about our body, Quer dizer que toda decisão que nós fazemos a respeito do nosso corpo, what we do with it, o que nós fazemos com ele, how we think about it, como nós pensamos sobre how we ele, treat it, como nós o tratamos, even how we express our sexuality, e até mesmo como nós expressamos a nossa sexualidade, is an act of worship. é uma atitude de adoração. It's an act of worship. É uma atitude de adoração. It means embracing God's design Quer dizer abraçar a maneira que Deus nos criou for us as whole person, para nós como uma pessoa completa, body and soul. corpo e alma. Body and soul. Corpo e alma. You know, in verse 18, just right before this verse we're in, Logo antes disso, no versículo 18, Paul says that we're supposed to flee from sexual immorality. Paulo nos diz para que nós fujamos da imoralidade. He's basically saying, just run away. Ele está dizendo literalmente, saia correndo. I mean, when was the last time you ran away from sin? Quando foi a última vez que você saiu correndo do But, pecado? but he's telling us this not just to avoid sin, Mas ele não está falando isso apenas para nós evitarmos o pecado, but it's because he wants to protect what's sacred. mas porque ele quer que nós venhamos proteger o que é sagrado. Because sexual sin isn't like other sin. Porque pecado sexual não é como outros pecados, It's uniquely damaging porque ele é danoso de maneira única, because it violates the temple of God. porque ele viola o templo de Deus. It desecrates the place that God chooses to dwell. Ele torna impuro este lugar onde Deus deseja habitar. So I just want to ask you a question before we keep going. Eu só quero te fazer uma pergunta antes da gente continuar. Are you living in line with your design? Você está vivendo alinhado com o seu propósito? Are you honoring the purpose for which you were created? Você está honrando o propósito para o qual você foi criado? If not, Se não,
It's time to repent. É hora de se arrepender. It's time to repent and return to the purpose for which you were made. É hora de se arrepender e voltar ao propósito para o qual você foi criado. Do you not know? Será que vocês não sabem? Your body is a temple of the Holy Spirit within you, O seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vós, whom you have from God. o que você recebeu de Deus. The world doesn't know this, O mundo não sabe disso, but you know mas this. você sabe disso. Will you live as the temple of God, Será que você vai viver como um templo de Deus? or are you going to keep using your body to hammer nails? Ou você vai continuar usando o seu corpo para pregar pregos? And then Paul tells him something that is so wonderful. Então Paulo nos diz algo que é tão maravilhoso. He says in the second part of verse 19, Ele diz na segunda parte do versículo 19. listen carefully. Ouça atentamente. You Você are not não é your own. seu próprio. You are not your own. Você não pertence a vós mesmo. You were bought with a Você price. foi comprado por um preço. You are not your own. Você não pertence a si mesmo. Paul's words strike at the very heart of our culture. As palavras de Paulo acertam bem no centro da nossa cultura. We're obsessed with autonomy. Porque nós estamos obcecados com a autonomia. We think the greatest good in life Nós achamos que a melhor coisa da vida is to do whatever we want. é fazer o que nós quisermos. We think freedom Nós pensamos que liberdade means doing whatever we feel. quer dizer fazer o que nós sentimos. Have you ever met a drug addict? Já encontrou um viciado em drogas? Did they feel free? Eles se sentem livres? I have people very close to my life Eu tenho pessoas muito próximas da minha vida that have gone through drug addiction. que já passaram pelo vício das drogas. And what started as maybe an act of freedom, E o que começou em talvez um tipo de atitude de liberdade, maybe an act of rebellion, ou uma atitude de Or rebelião, defiance. ou de se autodestruir, years later mais tarde has made them a slave. tornou eles escravos. A slave. Um escravo. A slave to the things that they want. Escravos das coisas que eles queriam. A slave to their body's desires. Escravos dos desejos de seus próprios corpos. A slave to their instincts. Escravos de seus instintos. But this language of ownership is beautiful. Mas essa linguagem de pertencimento é lindo. It's foundational to what it means to belong to É Christ. fundamental para entendermos o que significa pertencermos a Cristo. When Paul says that you were bought, Quando Paulo fala que você foi comprado, he's using the language of redemption. ele está usando a linguagem de redenção. In the ancient world, No mundo antigo, it was a language of the marketplace. era uma linguagem do mercado de trabalho. Someone that was a slave Alguém que era um escravo could be redeemed poderia ser redimido if they were purchased. se ele fosse comprado. Someone had to pay Alguém precisava pagar their ransom price. o preço de redenção. And the one who purchased them E aquele que o comprou now owns them. agora tem possessão dele. This language is not accidental. Essa língua não é colocada de qualquer maneira aqui. a And here's the linguagem. paradox. E eis o paradoxo. To be owned by Christ Ser comprado ou pertencer a Cristo is to find the greatest freedom é encontrar a maior liberdade you will ever have. que você pode ter. To be a slave to Christ, Ser um escravo de Cristo, purchased by Christ, comprado por Cristo, no longer our own, não mais pertencermos a nós mesmos. is the greatest news we could ever hear. É a melhor notícia que poderíamos receber. You know, it would be different if Jesus was just a wealthy man Seria muito diferente se Jesus fosse simplesmente um homem rico and he sent an emissary, e ele enviasse alguns emissários, gave him a bag of money, desse a eles um saco de dinheiro and said, go buy that slave e dissesse para eles, vai comprar escravos so he can come and live for me. para que eles pudessem viver para mim, Do what I want, fazer o que eu quero, the things that I don't want to do. as coisas que eu não quero This is fazer. not what Jesus did. Não é isso que Jesus fez. The price for Jesus to make us his own O preço que Jesus pagou para fazer de nós Was not- possessão dele was not bought in silver and gold, não foi comprado com ouro e prata, but it was purchased with his own blood. foi pago com seu próprio sangue. Christ gave his life to purchase us, Jesus deu sua própria vida para nos comprar para ele, to make us his own, para fazer de nós sua possessão, so that these words could be spoken to us who para have que been essas redeemed. palavras fossem declaradas a nós que pertencemos a ele. My son, Meu filho,
You are not your own. Você não é seu You were bought próprio with a mais, price. você foi comprado por um preço. Don't you understand Você that? não entende isso? Don't you see the infinite cost? Será que você não entende o custo infinito? Don't you recognize what it cost the Lord to purchase Você you? não entende o preço que custou ao Senhor para te comprar? You were enslaved to sin, Você era escravo do pecado, unable to free yourself. sem possibilidade de se autolibertar. As Ephesians 2 tells us, we were dead in our Como trespasses and Efésios sin. 2 nos conta, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. And Christ comes into this world E Cristo vem a este mundo to live the life that we were supposed to live, viver a vida que nós deveríamos viver, to die the death that we deserve to die, para morrer a morte que nós deveríamos ter morrido, to rise again, ressuscitar, so that he can purchase para que Ele pudesse comprar forgiven sinners pecadores perdoados to be his own. para serem dele. He did this on E Ele purpose. fez isso de This propósito. was not an accident. Não foi um acidente. He had in mind. Ele tinha isso em mente. He knew what he was Ele going to sabia accomplish. o que ele ia fazer. He did not die an unsatisfied Savior. Ele não morreu como um salvador insatisfeito. For the joy that was set before him, Pela alegria que estava diante dele, he endured the cross, ele enfrentou a cruz, despising the shame. ignorando a vergonha. He died a satisfied Savior. Ele morreu como um salvador satisfeito. He rose a triumphant victor, Ele ressuscitou como um vencedor triunfante, also that he could save us. também para que ele pudesse nos salvar. You're not your own. Você não pertence a si mesmo. You're mine now. Você é meu agora. You're mine now. Você é meu agora. What does it mean to live as a man O que significa viver como um homem who's been bought with a price? que foi comprado por um preço? It means that every aspect of your life, Quer dizer que todos os aspectos da sua própria vida, your thoughts, seus pensamentos, your seus desires, desejos, your actions suas ações, are now called agora são chamadas to reflect para refletir that you belong to Christ, que você pertence a Cristo, body and soul. alma e corpo. It means that your sexuality Quer dizer que sua sexualidade isn't yours não é mais só sua to define. para ser definida por você. It's God's. É de Deus. Redemption isn't just about being saved from something. A redenção não é apenas ser salvo de algo, It's about being saved to someone. é também ser salvo para alguém. You were saved from God's wrath Você foi salvo da ira de Deus so that you could be saved to God's love. para que você fosse salvo para o amor de Deus. You were bought with a price. Você foi comprado por um preço. The price has been paid. O preço foi pago. Christ paid it himself. Cristo pagou esse And the preço question ele mesmo. is E a pergunta é whether or not you will honor him with your life. se você vai ou não honrá-lo com a sua própria vida. And then he says this, and we'll wrap up here. Então ele diz isso e nós vamos acabar aqui. So, Então, por isso, what are you supposed to do if you've been purchased by o Christ? que você deveria fazer se você foi comprado por Cristo? Paul tells us, Paulo nos diz: glorify God in your body. glorifique a Deus com o seu corpo. You know, when we read this text, Quando nós lemos esse texto, it's usually someone telling us that we need to go on a diet, geralmente alguém dizendo para você que você precisa começar uma or dieta, start working out. começar a se And malhar. that's probably true. E isso You provavelmente should, também faz you should parte. probably do that Nós too. deveríamos fazer isso também. But it's deeper than that. Mas é muito mais profundo que isso. Because it tells us why we exist. Porque ela declara o porquê nós existimos. The purpose for why we were O made. propósito do qual fomos criados. Do you know why you're here? Você sabe por que você está aqui? Do you know what you're made for? Você sabe para que você foi criado? This is it. É isso aqui. To glorify God with your Para body. glorificar a Deus com o seu corpo. That your body would be used as a place in which you worship God. Para que o seu corpo fosse usado como uma coisa que glorifique a Deus. And this command is direct E esse comando é direto and it's clear. e ele é claro. Glorify God with your body. Glorificai a Deus no vosso corpo. I think we've been lied to Eu for acho so long que mentiram para nós por muito tempo and so much e muito, that we actually have a vision of God porque muitas vezes nós temos a imagem de Deus as if he
tells you not to do all the things that you enjoy, como se ele fosse simplesmente dizendo para nós não fazermos as coisas que nós gostamos de fazer. and then gives you a list of a bunch of things that you don't want to do. E aí ele te lista um monte de coisas para você fazer que você não gosta de fazer. And we just wonder why. E a gente fica pensando, por quê? We think glorifying God Nós pensamos que glorificar a Deus means to just grit our teeth quer dizer simplesmente ranger os nossos dentes and obey, e obedecer, not with love, não com amor, not with the desire to honor não Him, com desejo de but because we honrá-lo, don't want to go to hell. mas porque nós não queremos ir para o inferno. It's a great question to ask. É uma ótima pergunta a We se should fazer. contemplate E hell. nós deveríamos contemplar o inferno. One great question that Uma ótima pergunta evangelists would ask, que evangelistas fazem, especially in the 1950s, especialmente lá atrás, nos anos they 50, would do revivals. eles faziam cultos de avivamento. And they would ask this very important E question. eles faziam essa It's a pergunta good muito question. importante, é uma pergunta boa. What will you do O que você faria if you die tonight? se você morresse essa noite? Ooh, that's a good question. É uma ótima pergunta. Here's another good question. Outra boa pergunta. What are you going to do if you wake up? O que você vai fazer se você acordar? What will you do if you keep waking up? O que você vai fazer se você continuar acordando? Paul says, glorify God with Paulo your body. responde: glorifique a Deus no seu corpo. Psalm 69 teaches us, Salmo 69 nos ensina, in your presence, 16 versículo 9 nos ensina, in your presence there is fullness of joy, em sua presença há plenitude de alegria, and at your right hand em sua destra are pleasures forever. prazeres eternos. What a promise. Que promessa! You know, we think that God's glory Sabe, nós pensamos que a glória de Deus and our joy e a nossa alegria are competitors. são competidores. They're fighting each other. Eles estão lutando uma contra a Like outra. if I'm going to glorify God, Sorry. if I'm going to glorify Se eu God, vou glorificar a Deus, then I have to be miserable. eu preciso estar miserável. But the reason why God wants you to glorify Him is not because He needs it. Mas o motivo do porquê Deus quer que você glorifique a Ele não é para que você seja miserável. It's because you need it. É porque você precisa. You find your joy Você encontra a sua alegria in glorifying God. em glorificar a Deus. Don't you understand? Será que você não entende? When He invites you to glorify Him, Quando Ele te convida a it's glorificá-lo, because it's what will make you joyful. é porque é isso que vai te tornar alegre. We find joy Nós encontramos alegria when God is glorified in our quando Deus é life. glorificado em nossa vida. God is so committed Deus está tão comprometido to our joy com a nossa alegria that He's going to say no que Ele vai dizer não to anything a qualquer coisa that will destroy our joy. que irá destruir a nossa alegria. God says no to sin Deus diz não ao pecado because He says yes to your joy. porque Ele diz sim à sua alegria. We think God says no to sin Nós achamos que Deus está dizendo não because He ao wants to make us pecado unhappy. porque Ele quer fazer de nós But what if infelizes. our greatest happiness and joy Mas isso é a nossa maior alegria e is prazer, found by living a life for encontrada em viver where uma we vida glorify onde Him? nós glorificamos a Ele. What if those two things go together? E se essas duas coisas Then caminharem juntos, e aí? Then what? E aí? We have to rethink Nós precisamos mudar o pensamento our vision of God. a respeito da nossa visão sobre Deus. I used to think He was like an old white guy, Eu costumava pensar que ele era um velho branco, mad, bravo, like his brow was furrowed. com a sua sobrancelha assim. Do you guys have that game Whack-A-Mole? Vocês that têm game? aquele brinquedo de bater No? Okay. no bichinho do parque, sabe? Que ele vai I used- pulando assim, você bate a marreta. I used to think that God was so angry, Eu costumava pensar que Deus estava tão which bravo. He is. He is Porque angry ele at sin. Ele está bravo, irado com o pecado. But I used to think that what He enjoyed doing Mas eu costumava pensar que o que ele gostava de fazer was making me miserable. era me fazer miserável. Only the Christian can understand this. Só um cristão pode entender That our greatest joy, de que a nossa maior alegria, our most enduring satisfaction, nossa
satisfação que dura mais is found in what Psalm 16:9 é says. encontrada nisso que Salmos 16:9 In your declara. presence there Em is sua fullness of presença, joy. a alegria eterna, a plenitude de alegria. At your right hand are pleasures. Em sua destra, prazeres eternos. What are you living for? Para que você está vivendo? Are you chasing after things that are going to fade? Você está buscando coisas que vão ser destruídas? Are you living for your own glory? Você está vivendo para a sua própria glória? I think that's why we pursue sex. Eu penso que é por isso que nós buscamos o sexo. I can't remember the gentleman that said it. George MacDonald, I think he Eu não said. consigo me lembrar exatamente o nome dele, eu acho que George MacDonald. He said every man that knocks on the door of a prostitute Ele diz que todo homem que bate na porta de uma prostituta is looking for God. está procurando Deus. I believe that's true. Eu acredito que isso é verdade. I think we've settled for substitutes. Eu acredito que nós nos acostumamos com substitutos. These scraps fall off the table. Essas migalhas que caem da mesa. And our King is inviting us to a feast. Enquanto o nosso rei está nos convidando para um banquete. C.S. Lewis says this. C.S. Lewis diz isso. He said, the poor kids in the slum Ele diz que as crianças pobres na favela, are content making mud pies elas estão felizes fazendo bolos de lama, because they cannot imagine porque eles não conseguem imaginar a vacation at sea. uma viagem para o mar. It isn't that our desires are too strong. Será que os nossos desejos são tão fortes? Our desires are too weak, Ou os nossos desejos são tão fracos and we settle for substitutes. que nós acabamos nos acostumando com esses substitutos? And money E o sexo e o dinheiro are the two greatest substitutes são os maiores substitutos for finding joy in God. para encontrar alegria em Deus. Why are you here? Por que você está aqui? What were you made for? Para que você foi criado? Don't you know? Será que você não sabe? Your body is a temple of the Holy Spirit. Vossos corpos são membros do Espírito Santo. Don't you know? Será que vocês não sabem? You are not your own. Você não pertence a si mesmo. You've been bought with a price. Você foi comprado por um preço. So, Então, glorify God with your body. glorifique a Deus com seu corpo. Let's pray. Let's Vamos pray. orar. We're so grateful for your word, Lord. Nós somos tão gratos pela sua palavra, Senhor. We're so blind without it. Nós estamos tão cegos sem ela. It is hope É esperança and life e vida and light for our feet. e luz para os nossos pés. Lord, we ask that you take this word Senhor, eu peço que o Senhor tome essa palavra and by your very own e Spirit, pelo seu próprio Espírito, you would make it live in o us. Senhor faça ela viva dentro de nós. Lord, we need your truth. Senhor, nós precisamos da sua verdade. We need to preach it to one another as men. Precisamos pregar ela uns aos outros. We need to learn this skill of preaching this truth to our own hearts. Precisamos de aprender a pregar ela de maneira que ela seja real para o But nosso próprio Lord, coração. Mas, Senhor, What we want more than o que anything, nós queremos mais que tudo, what we desire more than o que anything, nós desejamos mais que is for tudo, you to receive glory from our é que o lives. Senhor receba a glória da nossa In vida. the name of Em Jesus, nome de Jesus, by the power of the Holy pelo Spirit, poder do Espírito Santo, make it so. faça ser dessa maneira. We ask this in Jesus' É o que name. nós oramos em nome de Amen. Jesus. Amém. Amen. God bless you guys.